E esse é o Prof.in, é um programa, uma sequência de conteúdos, de lives que a gente faz toda semana para te ajudar a traçar estratégias, discutir sobre ferramentas para você se tornar um professor inovador, que é um professor mais reconhecido, relevante e com tempo extra. Ó, se você está gostando dos conteúdos, se você está seguindo a gente aqui, participando das nossas lives, não esquece de já curtir o vídeo, se inscrever no canal se você não está inscrito ainda, por favor, se inscreve no canal e compartilha com o seu professor amigo, seu professor colega aí, ó, compartilha agora, fala para ele vir para a live para participar com a gente. Quanto mais gente boa à sua volta, melhor você fica. Chama a gente para vir para cá e é isso. Ó, a gente está no Prof.in número 18. Eu tenho que tomar cuidado aqui para não perder as contas. Prof.in número 18, já é a 18ª live que a gente faz. Ó, se você não entendeu até agora, é o seguinte. Prof.in é um programa que eu criei aqui no meu canal do YouTube, do Facebook, tá bom? É um programa em que sentido? É uma sequência de conteúdos, tá bom? É vídeo que a gente posta toda semana, que a gente produz toda semana. Então, são lives que a gente faz para discutir essas estratégias para você se tornar um professor inovador, tá bom? E dentro do contexto do Aula Show, que é o contexto da metodologia que a gente criou, um professor inovador é um professor que busca ser reconhecido, ser relevante e ter tempo extra, tá bom? São os 3 pilares de um professor inovador nos moldes do Aula Show, beleza? Então, se você está aqui, você veio com o interesse de aprender um pouco mais sobre isso. Claro que nessas lives a gente não esgota os assuntos, a gente não consegue falar tudo. Quem está aqui já acompanhando a gente sabe que a gente tenta ser o mais objetivo possível, falar, né, dar algumas dicas relevantes, bem bacana. Só que live é isso, tem interação, tem tudo. Então tem live que eu tenho que me segurar para não falar demais, para não extrapolar muito tempo. Então a gente tem que direcionar um pouco o conteúdo. Tem coisa que não dá para a gente falar com toda a profundidade que a gente gostaria, tá? E é por isso que a gente cria outras formas de entregar esse conteúdo, tá bom? A gente entrega conteúdo na forma de posts, na forma de posts que a gente chama de carrossel, né? Então, materiais, PDF. Então, as nossas redes sociais a gente está sempre postando conteúdo muito relevante para te ajudar nessa carreira docente, te ajudar a ser um professor inovador, te ajudar a dar uma aula show, te ajudar a te ensinar, não porque eu sei tudo, tá? Mas te ensinar tudo aquilo que eu vivenciei até aqui, tudo aquilo que eu presenciei ao longo da minha carreira como professor e que todos os outros professores que estão junto comigo na comunidade Aula Show, junto comigo ao longo da minha carreira, ensinam também para você se tornar um professor mais relevante, um professor mais reconhecido, um professor que tenha tempo extra, tenha qualidade de vida. E é por isso que a gente entrega esse conteúdo de vários formatos diferentes, para poder alcançar você de várias formas diferentes, tanto no YouTube, como no Facebook, como no Instagram, tá bom? A gente entrega também lá nos grupos de WhatsApp e nos grupos de Telegram, principalmente. Para ter tempo extra, antes você precisa saber disso? Então vamos lá. Para ter tempo extra, a primeira coisa que você precisa saber que o fato de você estar seguindo a gente, estar participando das nossas redes sociais, estar participando das nossas lives, toda vez que tem, participando dos nossos grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, participando da Semana do Professor Inovador, e principalmente participando do programa Aula Show, de formação de professores inovadores, se você participa de tudo isso, ou do máximo de coisas, né, nesse sentido, você já está economizando um tempo gigantesco. Porque você não vai ter o trabalho de fazer toda a curadoria que eu já fiz. E que outros professores que estão aqui trocando experiência com você já fizeram. Trocar experiência ganha tempo, te faz ganhar tempo. Então, primeira coisa que você precisa entender, para ganhar tempo extra, o fato de você estar aqui, você já está ganhando tempo extra. Tá bom? O fato de estar aqui. O fato de seguir as minhas dicas para se organizar e tudo mais, você já está ganhando tempo extra. Isso já é um ponto importante. Todo aluno que entra lá na Semana do Professor Inovador já percebe isso. Quando começa a assistir às aulas da Semana do Professor Inovador, e principalmente quando entra no programa Aula Show, de formação de professores inovadores, quando está lá no programa, lá no curso, percebe isso. Percebe que você está economizando tempo. Hoje eu quero falar um negócio para vocês, presta bem atenção, tá? Para você ter tempo extra, antes você precisa saber de um negócio, tá bom? E o que você precisa saber, além de tudo que eu já falei até aqui, tá bom? Você precisa conhecer o que eu chamo de método CPE. O que é o método CPE? É o pré-requisito para você conquistar tempo extra. Na verdade, é um passo a passo, tá bom? É uma forma de organização, é uma sistematização do processo que você precisa instituir na sua vida para ter tempo extra. Legal? Então, ó, presta atenção, pega caderno, pega
papel e caneta, escreve na mão, o que seja, mas se prepara, porque o que eu vou falar aqui agora é ouro. Isso aqui é ouro puro, tá bom? O que eu vou falar aqui agora é ouro puro. Tem gente que vende curso só disso aqui. Para você ter uma ideia, o que eu vou falar aqui. Claro que eu não vou aprofundar, né, em todos os aspectos, mas o que eu vou falar aqui, a base que eu vou falar aqui, se você entender aqui agora, é ouro puro, tá bom? Então presta bem atenção no que eu vou falar. O que é o método CPE? Parece muito simples o que eu vou falar aqui, só que como eu sistematizei, eu fiz um processo para você, a coisa que é simples e que talvez você sabia, você não aplicava. Porque você não tinha um processo, você não tinha um passo a passo. Lembra que eu falei isso ontem? Sobre algumas frases do Edward Deming lá, que eu falei para vocês, né? Se você não coloca em processo, né? Se você não consegue explicar alguma coisa na forma de processo, quer dizer que você não sabe aquela coisa. Isso é pura verdade, é pura verdade. Então o que é o método CPE? Nada mais é do que um método, um jeito de sistematizar, de definir um processo para você economizar tempo. Então, para você ter tempo extra, antes você precisa entender de como é que funciona esse processo, como é que funciona cada etapa, as 3 etapas desse processo, porque a partir daí você consegue agregar mais e mais conhecimento para otimizar esse processo, otimizar a sua vida e ganhar tempo. Beleza? Então você entendeu que é um processo, né? Você entendeu que não é do dia para a noite, não é mágica. Vai exigir comprometimento, vai exigir persistência. Aqui você já deve ter entendido que todo professor inovador, ele é comprometido e ele é persistente. Ele não desiste, ele começa e continua até o final, ele não para, não para, não para. Professor inovador não para, é persistente. Mesmo que ele tomba, cai, levanta, ele levanta, tá bom? Não importa se você vai cair 1000 vezes, você vai levantar 1001. Esse é o nosso combinado aqui. Primeira fase, primeiro passo do método CPE. Método CPE, você vai ter que ter clareza. Para você organizar a sua vida e ter tempo extra, você precisa ter clareza. Mas clareza em que sentido, pessoal? Clareza, que eu estou falando aqui, é clareza de tudo que envolve a sua vida. Então, você vai ter que ter clareza dos objetivos da sua vida, dos objetivos da sua aula. Tá? Você vai ter que ter clareza. Você vai ter que ter clareza de meta. Qual que é a diferença de objetivo e meta? Objetivo é o final, é onde você quer chegar. Meta é um objetivo quantificado, é aquilo que você colocou prazo, você definiu os recursos necessários, então isso é meta. Então, para você ter clareza de fato, você tem que entender quais são os seus objetivos, quais são suas metas e como é que você vai utilizar cada uma dessas metas alinhada ao seu objetivo para chegar nele. Então, se você não tem clareza de objetivo, não tem como você definir metas que são de fato importantes. Porque você vai criar uma meta que às vezes não tem nada a ver com esse objetivo. Então vai só te tirar do rumo. E esse tirar você do rumo te causa retrabalho, te causa muita dor, muita decepção, você fica extremamente frustrado, você não tem a percepção de progresso, de evolução, de crescimento. Então você, antes de mais nada, precisa ter clareza. E essa clareza, quando eu falo de objetivos, de metas, de recursos, você tem que ter clareza dos recursos que você consome hoje para executar tudo aquilo que você executa na sua vida. E nesses recursos, se você já acompanhou algumas lives minhas, você sabe que quando eu falo de planejamento inteligente, eu falo que um dos recursos mais importantes que você tem que considerar no seu planejamento, na análise, no passo a passo, na sua vida, é o tempo. Tem muita gente que faz tudo sem considerar o recurso tempo. E o recurso tempo é um dos recursos mais preciosos que a gente tem. Então, para você ter tempo extra, você tem que considerar o recurso tempo no seu processo. É importante você organizar isso na sua vida. Você precisa ter clareza, tá? Então, o primeiro passo, você precisa ter clareza. E essa clareza, só para ficar escancarado aí na sua frente, na sua mente, ficar bem nítido, que é o seguinte: essa clareza tem a ver com o que a gente estava falando ontem também. Lembra que uma das frases que o Edward Deming falava era essa aqui, ó? O que não é medido não é gerenciado? Então, se você não tem clareza dos recursos que você vai utilizar, você não tem clareza dos objetivos e das metas que você precisa alcançar, você não vai conseguir gerenciar bem o seu tempo. Você não vai conseguir gerenciar bem a sua vida, gerenciar bem as suas tarefas. Então, você vai ficar, rodando em círculos e tendo muito trabalho desnecessário. E lembra que eu falei para você que uma das premissas do professor inovador, uma das bases, um dos alicerces do método Aula Show é que você não pode ter mais trabalho do que o necessário. Que você tem que fazer tudo aquilo que você precisa fazer sem ter mais trabalho do que o necessário.
é importante ter clareza. E a clareza você conquista como? Coletando e analisando dados. Ah, Éder, mas peraí, você está repetindo a aula de ontem? Não, eu não estou repetindo a aula de ontem. Aqui eu estou dando uma aplicação para você, uma outra aplicação de um conceito que a gente trabalhou ontem. Entende o tanto que a educação, ela às vezes vive em um mundo paralelo onde a gente não vê o que está de fora? Esses conceitos aqui é tudo relacionado, como eu comentei ontem, a processos gerenciais, que lá no mercado, no gerenciamento, na gestão de equipe, gestão de empresa e tudo mais, isso é o beabá. Isso é fundamental. E quem não sabe disso, está fadado ao fracasso, não cresce no emprego. O pessoal pode estar perguntando assim, ah, Éder, mas você está falando essas coisas aí? Você está falando essas coisas aí, mas você é professor de 17 anos, você falou que já trabalhou nas empresas aí fora, umas coisas, tudo, mas será que você tem gabarito? Será que você tem experiência para falar sobre isso? Pessoal, vamos lá. Deixa eu só para vocês entenderem o contexto. Eu vou tirar a soberba e a falsa modéstia de lado. Eu não vou ficar em nenhum dos extremos aqui. Com toda humildade, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Hoje, além de professor, eu trabalho como diretor de recursos humanos da Prefeitura Municipal de Anápolis. Eu sou responsável por gerenciar uma equipe gigantesca, eu sou responsável por mais de 8.000 servidores públicos, eu sou responsável por gerar uma folha de pagamento de mais de 40 milhões de reais todo mês. Você acha que eu estaria nessa posição simplesmente porque eu só trabalhei uns anos em alguma empresa? Você acha que eu estaria nessa posição só porque eu acho que isso aqui faz sentido? Não. Eu aplico isso aqui todo dia. E lá, aplicando todo dia esse negócio, eu aprendi que isso também é importante para o professor. Porque o professor está acostumado a ter clareza de um monte de coisa, menos daquilo que ele faz de tarefa. Quer ver? Vamos pensar aqui. Se eu virar para você e perguntar assim, ó, quanto tempo você gasta para elaborar uma prova? Você sabe? Quanto tempo você gasta para elaborar uma lista de exercícios? Quanto tempo você gasta para corrigir uma prova? Quanto tempo você gasta para fazer chamada, para organizar o seu diário, para fazer um plano de aula, para fazer um plano anual? Quanto tempo você gasta para pesquisar algum conteúdo de alguma ferramenta? Quanto tempo você gasta? Se você não tem clareza de quanto tempo você gasta para essas tarefas, fala para mim, como é que você vai descobrir como economizar tempo? Entendeu o ponto que eu quero chegar? Se você não tiver clareza daquilo que você faz todo dia, você não consegue fazer nada direito. Porque você vai ficar só no achismo. Você vai ficar baseado só naquela ideia. Eu acho que eu gasto tanto tempo fazendo isso. Eu acho que eu posso economizar tempo em tal tarefa. Eu acho. E ó, o que não é medido não é gerenciado. Você não vai conseguir gerenciar os seus recursos, gerenciar o seu tempo, se você não tiver clareza. Entendeu o que eu tô falando? Lembra que tudo que eu falo está baseado na minha vida, na minha experiência, naquilo que eu faço todo dia e na troca de experiência que eu tenho com outros professores. É na experiência de outros professores que eu tenho contato. Eu não estou falando que é a verdade absoluta em tudo, mas de acordo com a minha experiência, aquilo que eu aplico, e eu quero saber se faz sentido para você. A professora Rosimeire falando que os conhecimentos já colocou ela à frente de um dos professores, é verdade, isso acontece mesmo, você se destaca, né? A professora Deise falando, né? A chave é a persistência, exatamente. Professor Hélio, a coleta e a análise das informações possibilita traçar metas mais claras para chegar no objetivo final. Exatamente. Professor Fábio, falando todo sentido, é isso. Professora Marlene, concordo que se faz necessário ter clareza no que vai fazer para gerir melhor o tempo. É isso, professora. Tem que ter clareza. Então, o primeiro passo do método CPE, como eu disse, é uma coisa bem simples, mas que o óbvio, ele precisa ser dito. Então, eu gosto de falar o óbvio, porque tem muita gente que não fala do óbvio. E você precisa falar o óbvio, porque o óbvio hoje pode ser óbvio, mas há um tempo, às vezes, não foi. Tem que ter clareza, porque essa clareza vai te permitir organizar a sua vida. Vai te permitir saber aonde você está e aonde você quer chegar e quais recursos serão necessários para isso. E como é que você pode ser mais eficiente nesse processo? Como é que você pode otimizar esses recursos a fim de chegar melhor, mais rápido, com mais qualidade de vida? Então, como é que você quer qualidade de vida se você não tem noção nem de quantas provas você corrige por semana, por mês? Quantas atividades você elabora? Quanto tempo você gasta para fazer cada uma? Você tem que ter clareza disso tudo, porque como é que você vai descobrir ferramentas de automação se você não sabe o que você precisa automatizar? Esse é o ponto. Então, primeiro, antes de tudo, você precisa ter
Clareza. A professora Dalila está falando, ó, temos que ter certeza do que fazemos ou não acreditamos no nosso trabalho, exatamente. E a certeza vem com dados. Professor Marivaldo, a aula show me ajudou muito com o meu tempo e criação de instrumentos. Fico feliz por estar aqui aprendendo. Muito bom, professor Marivaldo, fico muito feliz. Professor Isabel, combinado. Deixa eu ver o que mais aqui. Professor Vinícius Zanetti, concordo integralmente em relação ao gerenciamento do tempo, como sendo uma das questões cruciais. Além de ser um precioso recurso, é impossível de adquirir ou acumular, só mesmo otimizar o uso. Exatamente, exatamente, não tem como. Pegando a deixa do William, o que não é gerenciado, não se tem controle. Exatamente, não se tem controle. Se você não gerencia, você não tem controle, tá? Então, se você mede, você consegue gerenciar. Se você gerencia, você tem controle. Se você tem controle, você consegue ter melhor qualidade de vida. Tá claro esse ponto, né? Pelo jeito aí, tá bem claro. Vamos pro segundo passo? Tá? Então, o primeiro passo é ter clareza. Para ter clareza, você vai precisar coletar, analisar dados, tá bom? E esses dados têm que ser relacionados a tudo. Todas as tarefas que você faz. Você tem que definir quais são os objetivos, quais são as metas, quais são as tarefas que você vai fazer. E quando eu falo de tarefa, é importante. Tem um cara, assim, que eu gosto muito de seguir, tá? Chama Jerônimo Temel. Ele é coach e ele fala muito sobre produtividade. E tem um negócio que ele fala muito bacana no curso dele, que eu peguei para mim. Ele fala o seguinte, que existem dois tipos de tarefa na sua vida. Existem tarefas de ocupação e tarefas de produção. Tarefa de ocupação é aquela que você faz para se ocupar. Você se ocupa, você acha que é importante, você faz. E tarefa de produção é aquilo que realmente, aquela tarefa que realmente está alinhada à sua meta, ou seja, está alinhada ao seu objetivo. Então, tarefa de ocupação vai gastar o seu tempo, vai consumir o seu tempo e não vai ajudar em nada você chegar no seu objetivo. Tarefa de produção vai ocupar o seu tempo também, só que vai te ajudar a chegar no seu objetivo. Então, olha a diferença. É importante você saber essa diferenciação. O que é tarefa de ocupação, o que é tarefa de produção. E como é que você vai saber disso? Se você tiver clareza, antes de tudo, você tem que ter clareza do que está acontecendo na sua vida. Quais são as metas, quais são os objetivos, onde é que você quer chegar, quais são os recursos que você tem. Quanto tempo você tem disponível para cada tipo de ação, para cada aplicação, entendeu? Então você tem que ter clareza. Tem que ter clareza do que você está gastando de tempo na sua vida. Aí vem pro segundo passo, que é o quê? O planejamento, tá? Então, primeiro você tem que ter clareza. Depois você tem que ter o quê? Planejamento. Você tem que pegar todos aqueles dados, aquela análise que você fez, a clareza que você adquiriu e planejar. Mas agora, esse planejamento, você tem que planejar não só a sua aula. Você tem que planejar a sua vida. Ó, os professores esquecem de planejar a vida. Eu sei porque eu passei por isso muito, hoje já melhorei muita coisa, mas ainda estou em construção, ainda estou evoluindo, estou aprendendo. A gente é muito bom em planejar a aula. Ou não, né? Mas às vezes a gente é muito bom em planejar a aula. Mas é péssimo em planejar a vida. A gente fica naquele turbilhão, naquela loucura, e tudo bem. Eu falei isso ontem. Tá tudo bem você tá cansado às vezes, tá? É normal às vezes você se cansar. É normal você ficar sem tempo em algum momento. Tem dia que é muito sobrecarregado. É normal isso. O que não pode é isso ser sistêmico. É isso ser constante. É você ter todo dia um turbilhão. Todo dia um excesso de trabalho. Todo dia. E o pior, com esse todo dia excesso de trabalho, frustrante. Que no final das contas você rodou, trabalhou, só se ocupou e não produziu. Entende o que eu quero chegar? Você só se ocupou e não produziu. Aí não adianta nada, meu amigo. Você vai gastar sua energia, vai gastar o seu tempo, seu bem precioso, e no final das contas você não sai do lugar. E é isso que muitos professores têm como sentimento principal. Sabe? É o que todo mundo, a maioria dos professores passa. Parece que produziu muito, trabalhou muito, ralou muito. Produziu não, né? Parece que trabalhou muito, ralou muito, mas não produziu muito. Se ocupou muito. E aí que entra um ponto. Você precisa planejar. Planejar a aula, planejar a vida. Você precisa planejar os seus passos. Você precisa aprender a dividir essas tarefas. O que é tarefa de ocupação? Que é infinito, não vai acabar. Tarefa de ocupação, ela é infinito, o trabalho é infinito. Então, trabalho de ocupação é infinito. Você vai se ocupar sempre. E ó, não se engane. Quando você acha que você está à toa, naturalmente uma parte de você quer se ocupar. E acaba você se ocupando com outros projetos. Então você tem que entender, aquele meu projeto está alinhado com aquilo que eu tenho como objetivo, como meta na minha vida? Você precisa fazer essa análise. Você precisa ter essa clareza, você precisa ter essa conversa com você mesmo. Você precisa ser franco com você mesmo. Você precisa falar sobre isso. Com você, com a sua esposa, com o seu marido, com a sua família, sei lá. Você precisa ter clareza. Porque só com clareza você consegue fazer um planejamento o quê? Um planejamento inteligente. Que a gente já falou sobre isso, né? Uma live inteira só sobre isso. O planejamento inteligente, ele leva em consideração o quê? Os recursos. Então você vai planejar uma aula considerando o tempo, a ferramenta,
o tempo que você gasta organizando, executando, planejando. O planejamento é essencial que ele seja inteligente. O professor inovador faz planejamento inteligente porque a gente sempre considera recursos. A gente sempre considera o tempo. Senão, não adianta nada. Senão você vai planejar a aula para inglês ver, não vai adiantar nada. Você vai planejar a aula e não vai ser uma aula show. Você vai planejar a aula e não vai conseguir ter controle, porque você não tem gerenciamento. Sem gerenciamento você não tem controle, beleza? É isso. Boa fala do professor que participou agora aí também com a gente, beleza? Outra coisa importante que eu não posso deixar de esquecer aqui. Quando você vai planejar suas aulas, você precisa definir não só objetivos geral, específicos, essas coisas, tá? Você precisa definir as metodologias e ferramentas que você vai usar, e para fazer isso, você precisa ter essas metodologias, essas ferramentas muito prática, muito à mão, muito acessível, muito fácil para você. Se for uma ferramenta muito difícil de você utilizar, se for uma metodologia muito trabalhosa de executar, o que vai acontecer? Você vai desistir. Você vai tentar uma vez, vai aplicar uma vez, vai desistir. Porque vai sugar sua energia no começo, foi o que eu falei ontem, né? Você vai correr a maratona gastando sua energia tudo nos primeiros 100 metros. Aí não adianta, você não vai conseguir completar a prova. Então, quando você vai fazer um planejamento dentro desse método CPE aqui, tá bom? Pensando no tempo, você tem que planejar baseado na sua clareza adquirida no primeiro passo, você tem que planejar de tal forma que você consiga gerenciar todo o seu trabalho a fim de ter tempo. Então, você precisa sempre buscar automação, tá? Você precisa pensar nas ferramentas com automação e de fácil acesso. É por isso que lá no começo eu falei para vocês que o fato de você estar acompanhando o nosso canal, estar acompanhando nossas redes sociais, estar participando da Semana do Professor Inovador, e principalmente, se você participa do programa Aula Show, de formação de professores inovadores, você ganha tempo. Porque o que é o Aula Show? O programa Aula Show é um curso onde lá dentro eu coloco um monte de ferramentas, um monte de tutorial passo a passo, onde eu já fiz uma curadoria. Eu já vi aquilo que fez sentido para mim, aquilo que fez só eu perder tempo, aquilo que é difícil de aplicar, aquilo que é mais bacana, é mais simples, que dá para aplicar com pouco recurso e que vai dar bons resultados. Eu já fiz essa curadoria, já coloquei lá, organizado, passo a passo, didaticamente organizado para você evoluir, fazer e aplicar, fazer e aplicar. Entende? Agora eu quero fazer uma ressalva importante aqui, porque eu acho que tem muita gente que pensa que quando eu falo que vai ganhar tempo extra, quer dizer que o cara vai viver na praia agora, tá? Eu tenho que fazer essa ressalva aqui. Quando eu falo para vocês que um professor inovador tem tempo extra, não significa necessariamente, pode ser, pode até chegar nesse ponto, mas não significa necessariamente que o cara vai trabalhar 2 horas por dia e o resto vai ficar à toa passeando no shopping, passeando na praia, ficando na vida boa na rede. Por que eu falo que não necessariamente? Porque se esse for o objetivo da pessoa, tudo bem. Ela vai colocar isso como prioridade e outros aspectos não vai ser importante. Você pode estar se perguntando assim, Éder, você tem tempo extra para ir para a praia toda semana, para ficar toda semana à toa e sem fazer nada? Vamos lá. Para ser bem sincero, eu não tenho tempo extra todos os dias da minha vida, como você imagina, de eu ficar viajando. Eu viajo muito, sabe? Eu curto minha família, tenho tempo para curtir, para fazer os meus hobbies e tudo mais, mas eu não tenho mais tempo para tudo isso, para essas amenidades, para essas diversões e tudo mais, porque eu optei, foi uma opção que eu tive, para gastar esse tempo extra que eu adquiri automatizando o processo e tudo mais, para fazer outras coisas que fazem o meu coração cantar, que me faz feliz, que me faz alegre. Então, quando você busca tempo extra, você não tem que focar só no tempo em si. Você tem que pensar que você vai adquirir tempo, e esse tempo, que é um recurso finito, esse tempo, você vai realocar ele em outra coisa. Você vai ter que optar. Você vai realocar esse tempo extra que você adquiriu para ficar com a sua família? Show. Para passear, viajar? Massa demais, muito bom. Para assistir televisão, sério, o dia inteiro? Louco, bem legal. Cara, é isso. Se faz sentido para você, legal. Mas você vai ter tempo extra, certo? Você vai pegar esse tempo extra para quê? Aí eu vou realocar para ler mais livros, coisa que você gosta. Eu vou realocar para aprender uma habilidade nova. Eu gosto de, sei lá, eu quero aprender a tocar violão. Eu quero aprender a cantar. Eu quero aprender a gravar videoaula. Você vai realocar o seu tempo extra que você está adquirindo agora para quê? Para aprender uma habilidade nova que vai fazer você ganhar mais no futuro. Você vai ser melhor remunerado. Entende? Se capacitar de fato. Você vai gastar esse tempo extra aqui para quê? Para abrir uma empresa para você? Para empreender na internet. Você entende o que eu quero dizer?
Então, quando eu falo tempo extra, não significa que necessariamente você vai ter tempo para ficar à toa. Quando você vai conquistar tempo extra, quer dizer que você vai parar de gastar tempo com coisas que não vão te agregar em nada, não estão te levando rumo ao seu objetivo, e para você poder usar esse tempo para poder te levar para esse objetivo mais rápido ou para outros objetivos que você definir. Entende? Isso é ter tempo extra. Porque isso vai te trazer qualidade de vida. É isso que vai fazer você ter a sensação de progresso. Porque se você ficar sem clareza e sem planejar a sua vida, o seu dia a dia, né, com um planejamento inteligente, você não vai conseguir. O terceiro passo nada mais é do que executar. Execução. É o fazer. Então, olha que método mais simples. Parece óbvio. Você pode estar pensando assim, por que eu nunca pensei nisso, né? Mas é óbvio, é simples. Ou talvez você já pensou de outra forma, tá? Mas eu sistematizei, organizei. Você precisa primeiro ter clareza. Depois você precisa planejar. E depois você precisa executar. E quando eu falo da execução aqui, pessoal, você tem que sempre pensar em ferramentas de automação. Você precisa buscar formas de você transformar suas tarefas de ocupação em tarefas de produção, de tal forma que essa produção vai ser otimizada. E como é que você vai otimizar isso? Porque você vai ter clareza de tudo que você faz de tarefas. Você sabe quanto tempo você está gastando. Você vai planejar formas de fazer aquilo, de alcançar o seu objetivo, alcançar a sua meta definida. Com isso, você vai ter clareza também da economia que você vai ter de tempo na hora de executar. Porque quando você for executar e colocar uma máquina para fazer o serviço, delegar uma atividade para ser feita, você ganhou tempo para aplicar em outra coisa. Entende? Então, a execução, pessoal, ela precisa ser feita de tal forma a organizar os processos da sua vida. Existem várias técnicas para você fazer isso, várias metodologias para você fazer isso. Você pode organizar isso em blocos de ação. Por exemplo, tem gente que tem o costume de concentrar as roupas que precisa passar para serem passadas tudo num dia só. Já percebeu isso? Tem gente que usa as roupas, tal, lava e deixa lá. E um dia na semana, um dia a cada 15 dias, alguém ou a própria pessoa pega aquelas roupas e passa tudo de uma vez. Então você pega aquela pilha de roupa e passa tudo de uma vez. Certo? Por que é bom fazer isso? Primeiro que você já tem um planejamento, uma organização para aquele dia é aquela tarefa. Vai passar o tanto de roupa que tem naquele dia. Passou o tanto de roupa que tem para passar naquele dia, acabou. Usa aquelas roupas agora. Na semana que vem, de novo. Ou na outra semana. Entendeu? Então, é uma tarefa de ocupação que você se organizou. Você precisa fazer todo dia, ou toda semana. Mas você se organizou de tal forma que ela não fica te amarrando todo dia. Tá? Então, tem tarefas que você pode se organizar desse jeito. Você pode criar blocos de execução e fazer tudo isso. Vou dar um outro exemplo. Você está gravando videoaulas para o seu aluno. Então, se você está gravando videoaulas para o seu aluno, vale a pena você gravar videoaula todo dia? Todo dia você vai gravar uma videoaula? Depende. Aí depende da clareza que você tem e do planejamento que você tem. Então, se você está fazendo uma live para o seu aluno e essa live está sendo gravada e depois você pega isso e edita e posta, faz sentido você fazer todo dia? Faz. Você já vai ter que fazer aquela aula mesmo, então você vai estar ganhando tempo com isso. Olha o meu exemplo aqui. Eu estou fazendo essa live com vocês aqui agora, certo? Estou gastando esse tempo com vocês. Ontem a nossa live foi o quê? 1h20, teve live de 2h12, 2 horas e tanto. Então, eu gastei 2 horas, 1 hora, 50 minutos que seja, fazendo uma live com vocês. Eu já executei uma tarefa importante aqui, porque eu estou fazendo aquilo que eu gosto, que é compartilhar minha experiência, é compartilhar com os professores que eu estou conhecendo aqui na internet, formas deles também evoluírem. Eu estou contribuindo para que a educação melhore no Brasil. Então, é algo que faz o meu coração cantar. Eu deixo de gastar o meu tempo extra que eu adquiri para fazer outras coisas, para ficar aqui. Porque é algo que eu gosto, é algo que eu tenho satisfação. E existem, claro, outros projetos, outras metas que a gente vai criando ao longo da vida, tá? Mas hoje, essa é minha tarefa, assim, me dá alegria, me dá satisfação, me dá sensação de progresso. Eu sinto que eu estou progredindo. Cada live que eu faço aqui com vocês, eu sinto que eu estou evoluindo, que eu estou crescendo, que eu estou aprendendo mais. E que vocês estão também aprendendo. Então é uma troca de experiência, a gente vai conversando, vai batendo um papo e vai crescendo, vai evoluindo. Entende? Então, para mim faz sentido todo dia eu fazer a live. Agora, quando eu vou gravar aulas para o meu curso, Aula Show, eu não posso fazer todo dia. Porque se eu fizer isso, acaba que eu não consigo me organizar. Então é melhor eu fazer o quê? Todo domingo eu vou gravar. Toda sexta-feira eu vou gravar. Toda quinta-feira eu vou gravar. Entende? Então eu me organizo. Todo
dia tal daquela semana, eu vou gravar uma videoaula e vou postar. Uma aula gravada. Se é live, você define. Todo dia tal eu vou fazer uma live. Ah, não, é o tempo da minha aula mesmo. Então, você faz aquela aula. Entendeu? Você tem que se organizar. Tem que ter clareza. Tem que ter planejamento. E tem que executar sempre pensando nesse sentido. Estratégias para você executar de um jeito que você não vai ter muito trabalho, tá? Que você vai economizar trabalho. Antes de eu continuar, deixa eu ver aqui como é que tá os comentários, o pessoal tá entendendo. Pessoal, fala para mim. Professora Fernanda, tempo é o nosso maior recurso, exatamente. Deixa eu ver. Paulo Vitor, beleza. Paulo Vitor, Shadow 44, beleza, muito show. Eu tenho que voltar a jogar um pouquinho, né? É isso aí, o Paulo Vitor tá visitando a gente aí, muito bom. Deixa eu ver o que mais. E por trabalhar em vários municípios, o gerenciamento do tempo é mais do que necessário. Exatamente, professor Hélio, exatamente, eu já passei por isso, tá? Na Semana do Professor Inovador, eu vou contar um pouquinho da minha história, você vai entender, tá bom? Além do que eu já contei aqui, né? Muita coisa para quem tá acompanhando a gente. Deixa eu ver quem mais. Professor Jefferson. Boa noite, do Rio Grande do Norte, a Podi. Principalmente depois dessa pandemia, precisamos de maneiras de automatizar nosso trabalho. Exatamente. Professor Vinícius, é interessante classificar as tarefas como de ocupação e de produção. Inclusive, nos permite examinar se certas tarefas de ocupação merecem ser delegadas ou terceirizadas para focarmos na produção, ou mesmo eliminá-las. Exatamente, professor. Exatamente, eu vou entrar nesse ponto aí agorinha, tá bom? Segura a emoção. E o que mais? E essas imagens que chamam a atenção, qual é o processo? Processo em que sentido? Para fazer, professora? Aí você pode utilizar várias ferramentas, né? Você pode usar várias ferramentas para apresentar essas imagens para chamar a atenção, tá bom? Várias formas, para você criar e para você apresentar. Na Semana do Professor Inovador eu dou algumas dicas interessantes, por exemplo. Deixa eu ver quem mais aqui. Professor Vinícius, é mais provável que o professor inovador abra tantas novas portas na carreira por ter chamado a atenção com o seu trabalho, que ele acabe ficando com menos tempo se quiser aproveitar. Exatamente isso, professor. O professor Vinícius tocou num ponto aqui, e assim, acho que ficou bem claro o que eu acabei de falar, tá? Quando você cria tempo extra, você vai poder aproveitar esse tempo extra para crescer, para evoluir, e isso vai te fazer destacar, vai te fazer se apresentar melhor para as pessoas, você vai aparecer para o público, né, para as pessoas, de um jeito que vai aparecer um monte de oportunidade, vai abrir um monte de porta, exatamente. E se você for aproveitar tudo, acaba que você fica sem tempo de novo. E é por isso que você tem que voltar lá primeiro pro ponto, ó, clareza, você tem que ter clareza do seu objetivo. Será que essa oportunidade está alinhada com a minha clareza, com o objetivo? Meu objetivo de vida? Está alinhado? Se está alinhado, aproveita. Não está alinhado, você tem que saber falar não. Você tem que saber falar não. Agradecer, ser educado, agradecer a oportunidade, mas se não está alinhado, não está alinhado, gente. Tá, não está alinhado. Então, acabou. Tá? É isso, tem que pensar nisso. Aí que o gerenciamento de tempo passa a ser ainda mais importante. Exatamente, professor. Tá bom? Acho que está bem claro o que a gente falou aqui. Deixa eu ver o que mais aqui. Professora Daisy, estou esgotada. A sociedade pensa que por estarmos em casa não estamos fazendo nada. E não é exatamente isso, né, professora Daisy? Só que é esse o ponto que eu quero que você entenda. Talvez você se sinta esgotada porque as tarefas que você está fazendo em casa não estão sendo feitas dentro de um sistema automatizado. Você não está levando em consideração a tecnologia para te ajudar a não se sobrecarregar tanto. Talvez você está consumindo a sua energia em tarefas de ocupação e não de produção. Entende o que eu quero dizer? E por que eu falo talvez? Porque sabe quem vai saber disso? Você. Eu não sei a sua realidade, eu não sei o seu dia a dia, sua rotina, eu não sei te dizer. Então você que tem que avaliar, você que tem que aplicar o método CPE na sua vida, você que tem que aplicar a ideia da clareza. Você tem que ter clareza, você tem que planejar e você tem que executar de tal forma que você vai otimizando. E aí você vai fazendo isso sempre, com persistência, porque isso vai te fazer aprender novas formas de otimizar, tá bom? Deixa eu ver aqui, professor Josilene, meu tempo extra agora está com uma qualidade de vida, cursos, aula show, muito bom, é isso aí. Isso aí. Deixa eu ver quem mais aqui. Professor Vinícius, estou gostando muito, ó, fico muito feliz, professor, muito feliz que está fazendo sentido tudo aquilo que a gente está falando aqui, tá bom? Professor Jesuíta, sim, faz muito sentido utilizar esse tempo para investir no pessoal. Aí você vai investir naquilo que faz o seu coração cantar. Ter qualidade de vida. Qualidade de vida é importante, tá, pessoal? Importante. Eu tenho 36 anos hoje.
E hoje, um dos meus objetivos é buscar qualidade de vida. Nesse momento, eu ainda estou consumindo o meu tempo global em tarefas que às vezes não faz o meu coração cantar, mas que são necessárias no momento. Então você tem que ter responsabilidade também, claro, claro. Você não pode simplesmente chutar o pau da barraca, o povo fala, né? Chutar o balde e falar o quê? Ah, agora acabou, eu não vou reduzir minha carga horária aqui, vou dar aula online, 5 aulas e pronto. Ou então vou me aposentar mais cedo, sei lá. Se você tem essa oportunidade, show, show. Mas a maioria das pessoas não tem, então você precisa ter clareza do que você faz e dedicar esse tempo extra para aquilo que você deseja naquele momento. Então, nesse momento, eu opto por não dedicar o meu tempo extra todo para passeio, para qualidade de vida, para ficar mais tranquilo em casa, mais à toa. Teve uma fase que eu gastei, tá, esse tempo extra nisso. Mas eu percebi que, para mim, faz mais sentido eu buscar o progresso, buscar a sensação de progresso. E eu estar sempre evoluindo, sempre crescendo, sempre aprendendo coisas novas, experimentando coisas novas, crescendo em outras áreas, isso faz meu coração cantar, entendeu? Trocar essa experiência, expandir aquilo que eu aprendi pela internet com outras pessoas, isso faz meu coração cantar. É por isso que eu decidi, dentro da minha lógica, da minha clareza, eu decidi que isso faz sentido agora, tá bom? Mas é um processo. Logo isso muda, logo os objetivos mudam, logo eu alcanço um determinado objetivo, bato algumas metas, aí eu mudo o objetivo. E aí agora eu vou adequar meu tempo extra para outro, porque você já aprendeu o passo a passo para ter esse tempo extra, tá bom? Professora Marlene, estou gostando muito da aula de hoje, aprendendo muito. Fico muito feliz, professora Marlene, muito feliz mesmo que está fazendo todo sentido para você. Professora Marina, eu preciso muito de clareza, nunca pensei no tempo que gasto nas atividades. Faço uma graduação, pós-graduação, né, e leciono em 2 escolas. Tem dia que penso que não vou conseguir. Professora Marina, eu entendo exatamente o que você está falando. Teve uma época da minha vida que eu fiquei muito doido, assim. Eu fazia mestrado, eu dava aula em 2 cidades diferentes nessa época, eu cheguei a dar aula em 4 cidades diferentes, dava aula de manhã, tarde e à noite, tá? Diretão, final de semana, menos sábado, tá? Mas domingo a sexta, todo dia, dando aula nos 3 períodos, tá? Então, assim, era muito intenso, muita coisa, o turbilhão da vida era muito grande. Em várias fases da vida eu fiz isso. Porque naquele momento fazia sentido, mas, na verdade, eu fazia muito isso porque eu não tinha clareza, tá? Hoje eu tenho clareza. Hoje eu continuo trabalhando muito. Hoje eu continuo trabalhando de manhã, tarde à noite. Ó, só para você entender a minha rotina, tá bom? Só para vocês entenderem aqui. E eu tenho certeza que vocês vão se identificar com muita coisa. Então, ó, como eu disse para vocês, eu sou diretor de recursos humanos, tá? Então, eu trabalho lá 40 horas. Eu sou professor, então eu dou aula, porque eu gosto demais da aula, então eu dou aula na hora do meu almoço. Dou aula na hora do meu almoço. Dou aula pela internet, tenho turmas aqui também. Faço o aula show, tenho, né, essa mentoria com os professores e passo a passo. Faço esses cursos aqui com vocês, esses conteúdos. E tenho uma empresa de produtos digitais, né? Então, uma agência de lançamento e tudo mais. Então, olha só, eu aplico um monte de conhecimento, né? Um monte de coisa em um monte de área, porque para mim faz sentido ter essa carga de trabalho, muitas vezes alta, porque nesse momento da minha vida faz sentido, nesse momento. E eu fico feliz de estar assim, apesar de estar cansado, apesar de estar gastando, assim, tudo que eu tenho, eu fico feliz. E aí que é o ponto, você tem que estar feliz com o que você está fazendo. Porque eu estou feliz porque o meu gasto de tempo está dentro do meu plano, está alinhado com os meus objetivos. Então isso me dá sensação de progresso. Esse é o fato que você tem que entender. Beleza? Agora, se não está fazendo sentido, ou se você fez a reflexão da clareza aí e percebeu que você está perdendo tempo com algumas atividades, então reveja. Reveja o seu planejamento para você executar de forma automatizada, para você fazer atividades que você está gastando tempo para ocupação e que deveria ser de produção. Precisa ter essa análise, tá bom? Precisa ter essa análise. Deixa eu ver o que mais. Professor Alexandre, organizar a rotina e fazer gestão de tempo é muito importante para otimizar a nossa vida. Exatamente. Exatamente. Tá bom? Professora Vanessa, estava buscando uma luz e achei essa live, adorando. Muito bom, professora Vanessa. Eu fico muito feliz de estar contribuindo para o seu progresso, tá bom? Fico muito feliz de verdade, de verdade. Deixa eu ver. É isso que faz meu coração cantar, sabe? É ver a galera crescendo junto comigo. É isso que eu fico, assim, feliz demais. Professora Maria, estou esgotada também. Dou aulas 2 vezes por semana, 8 horas, mas a minha instituição de ensino está pagando somente por 4 horas aula e estou trabalhando 6 horas por dia, de segunda a quarta no planejamento de aulas atrativas. Professora Maria, aproveitando esse gancho que você está falando aí, o que pode estar acontecendo? Como eu disse, quem vai saber isso ao certo é você,
quando você fizer essa análise de clareza. Então você tem que saber quanto tempo você está gastando em cada coisa. Quanto tempo você está gastando no planejamento? Quanto tempo você está gastando navegando na internet? Tem como você fazer isso de um jeito diferente? Tem. Só o fato de você estar aqui no canal, só aqui no canal já tem um monte de tutorial que dá um monte de norte bacana para você. Tá? Tem um monte de dica de ferramenta que você já pode utilizar. E eu vou dar mais algumas dicas aqui agora. Só na Semana do Professor Inovador, da semana que vem, você já vai ter mais dica. Se você entra no programa de formação de professores inovadores, o Aula Show, você vai ter tudo isso num lugar só. Então só de estar ali você já ganha um monte de tempo. Você já vai ter tempo. E esse tempo você pode otimizar em outras coisas, tá bom? Então, pensa bem, continua acompanhando a gente, faz esse passo a passo, aplica o método CPE na sua vida. É tarefinha para vocês aqui hoje, viu, pessoal? Tarefinha para vocês. Aplica o método CPE na vida de vocês. Tenha clareza, planeje dentro do planejamento inteligente e execute com o máximo de automação possível, utilizando a tecnologia para te dar rapidez, facilidade no processo, tá bom? Professor Isabel, tema relevante para ser aplicado na educação, pois antes era direcionado apenas para empresas. Exatamente isso, professor Isabel, exatamente isso. Eu não via. Lembra que eu falei para vocês que eu tinha a viseirinha do cavalinho? Eu não conseguia ver essas coisas. Quando eu comecei a estudar fora da educação, ver o mercado, ver o mundo, né, corporativo, né, o mundo corporativo, eu comecei a perceber isso. Eu consegui perceber a importância disso, tá? Então, é isso que o Aula Show é. Eu pego toda essa expertise fora da educação, trago para a educação para tentar otimizar os processos e misturo com a minha experiência, misturo com a experiência de todos os professores que participam da comunidade Aula Show e a gente cria o Aula Show com muito conteúdo relevante. É isso que a gente faz. O sistema automatizado faz a gente trabalhar muito mais. O sistema automatizado faz trabalhar muito mais. Professora, vamos lá. Deixa eu explicar isso aí para você entender. Deixa eu pensar aqui um exemplo. Vamos lá, um exemplo aqui. Eu falei ontem. O Google Forms, beleza? O Google Forms. Google Forms é uma forma de você aplicar, um exemplo de aplicação, não é um único. Você pode aplicar a tarefa, a prova, a avaliação para o seu aluno usando o Google Forms. E o próprio Google Forms vai corrigir isso de forma automatizada. Ele vai te dar o resultado, tá bom? Em primeiro momento, na primeira vez que você vai fazer isso, pode parecer que você está gastando tempo, perdendo tempo ali. Só que se você tem clareza de quanto tempo você gasta corrigindo prova, e se você tem clareza que um dos objetivos é você gastar menos tempo com isso, é você corrigir prova mais rápido, você entende que você vai estar investindo tempo aqui aprendendo essa ferramenta, mas que depois que você aprendeu, você vai economizar muito tempo na execução. Outro exemplo, tem professor que está aí puto de raiva porque está tendo que gravar videoaula. Tá gastando muito tempo, parece que tá ficando sobrecarregado porque tem que gravar aula. Vamos lá. Como é que um professor inovador enxerga isso? Um professor inovador não pensa, nossa, eu tô gastando muito tempo gravando videoaula. Tô gastando muito tempo. Quando voltar a aula presencial, eu nem vou usar essas videoaulas. O professor inovador não pensa assim. O professor inovador pensa da seguinte forma. O professor inovador pensa que eu tô gravando videoaulas agora e que isso é um material, é um conteúdo que eu vou poder reutilizar depois. Posso reutilizar em aulas online do mesmo jeito, uma videoaula bacana, bem produzida, posso reutilizar ela, é o conteúdo. Aí. Trabalhei o conteúdo na videoaula, bacana, vou poder reutilizar ela. Então você grava uma vez e acabou, tá pronto lá. Entendeu? Então no começo você vai investir mais tempo. Todo aprendizado tem uma curva. Então no começo você vai ter a curva de aprendizado, você vai gastar mais tempo aqui. Mas depois que você cresceu, o tempo que você gasta é muito menor. Muito menor. Atualizar um material talvez é muito mais fácil do que você criar ele do zero, entende? Então, você gasta às vezes muito tempo produzindo um material didático que você utiliza, mas depois que você tem ele, depois que você tem um swipe file de provas, por exemplo, quando você tem uma pasta no seu drive lá com um monte de atividades, você pegar aquela atividade e adaptar ela, e pegar algumas questões, adaptar, corrigir, é muito mais fácil do que você criar do zero, entende? Então, não dá mais trabalho você automatizar o processo. No começo, pode parecer que dá, mas se você tem clareza dos seus objetivos, da sua meta, e clareza dos recursos que você está gastando normalmente, você vai entender que aquilo lá é um investimento de tempo que você está fazendo alinhado ao seu objetivo. Então, isso, a médio e longo prazo, até curto prazo, vai te trazer tempo extra. Isso que é o que o Aula Show propõe. É isso que a gente está propondo aqui, tá bom? Então, você pode estar se sentindo sobrecarregada, porque ou você está fazendo do jeito errado,
gastando muito tempo com tarefas de ocupação e não com tarefas de produção, porque para ser tarefa de produção tem que estar alinhado com o seu objetivo. E se você tem clareza do objetivo e está fazendo uma tarefa de produção, aquilo é um investimento. Você pode estar gastando o dia inteiro naquela tarefa, mas é um investimento. Isso vai te levar para o sucesso, e isso vai te levar para aquilo que você precisa. Professor Juviniano, compartilhar conhecimento possibilita crescer junto. Poucos têm essa atitude de estar participando dessas lives. Tranquilizou-me e melhorou, inclusive, minha autoestima. Muito bom, professor Juviniano. Muito bom, eu fico muito feliz mesmo. Esse é o impacto da gente estar sempre junto. Por isso que lá dentro do programa Alô Show eu criei a comunidade Alô Show, que é um princípio, assim, basilar. Se a gente está junto, a gente vai mais longe. A gente está se sentindo amparado, tá bom? Professora Maria, tenho 3 sistemas para alimentar. Beleza, professora, aí tem que visualizar, né? O que você pode fazer para melhorar, para otimizar essas tarefas. Por isso que eu falei, pratique o método CPE. Veja, tenha clareza dos processos e quanto tempo você está gastando com cada ação e o que você pode fazer para melhorar, para otimizar, para automatizar aqueles processos, tá bom? Professora Edna, aprendi muito no ano passado com você, estou aprendendo mais, sua didática é excelente, faz a gente ter vontade de te ouvir. Professora Edna, fico muito feliz também de ouvir isso, muito feliz, e é esse tipo de comentário que me faz continuar aqui, tá? Que me faz deixar de gastar o meu tempo extra assistindo série no Netflix, que eu gosto pra caramba. Mas eu deixo de gastar lá, porque isso aqui tá alinhado com o meu propósito, sabe? Eu sinto que é o meu propósito, trabalhar e ajudar vocês nesse processo e ser ajudado por vocês também. Troca de experiência, muita coisa que vocês falam que também me ajuda a crescer e evoluir. Muito importante ter uma visão de como administrar o tempo para que possa cumprir efetivamente sua tarefa. Muito bom, deixa eu ver o que mais. Professora Marlene, eu também entendo, Marina. Já trabalhei em 3 escolas em lugares diferentes. Hoje não mais, já reduzi. Aproveito agora uma parte do tempo para me capacitar e aprender coisas novas, exatamente. E isso faz diferença, tá, pessoal? Vamos lá, vou dar um outro exemplo para vocês. Você tem clareza de quanto você ganha por hora trabalhada? Ou por hora aula? Você tem clareza disso? Tem um professor que não tem clareza. Qual que é a sua média de hora aula? Você sabe? Porque se você não sabe qual que é a sua média de hora aula, você não sabe se compensa você fazer alguma tarefa ou se compensa você pagar alguém para fazer. Já parou para pensar sobre isso? Mais uma dica aí, ó. Essa dica é boa. Vou dar um exemplo para vocês. Olha só. 2000 e quanto? 2014? Acho que é 2014, 2015. 2015, alguma coisa assim. Tá bom? 2014, 2015. Eu estava dando muita aula, né? Muita aula, trabalhando muito. E na época eu estava também trabalhando no agronegócio, estava plantando soja, plantando arroz. Então, assim, minha carga estava intensa, tá? Do mesmo jeito, trabalhando muito. E eu estava com a carga de 30 horas. Eu estava dando 30 horas aula, tá bom? E além disso, plantando e aprendendo essas coisas. E o que acontecia? Uma coisa que sempre me afligiu muito foi a burocracia excessiva. E aqui no município, como professor, eu sou concursado aqui como professor no município, e aí no município foi definido que eu precisava fazer todos os professores precisavam fazer um plano de aula bem detalhado, e nesse plano de aula eu precisava colocar os descritores da Prova Brasil, né, para matemática, para cada uma das minhas aulas eu tinha que definir, de acordo com o assunto, com o conteúdo que eu ia trabalhar, qual descritor eu ia abordar. Entendeu? Eu ia fazer isso. Tinha que fazer isso. Hoje ainda acontece em algumas escolas, só que ao invés de cobrar descritor, o pessoal tá cobrando quais são as competências, né, as habilidades que vão ser trabalhadas naquela aula e etc. Então eu tive que fazer isso, eu tinha que fazer esse negócio no meu plano de aula. E era um plano de aula grande, que eu tinha que preencher esse negócio. Toda semana eu tinha que preencher esse negócio. E organizar isso. E assim, eu não tinha tempo para entregar o plano em tempo hábil. Por quê? Porque para mim era uma tarefa que não fazia muito sentido, que era só para inglês ver. Porque o meu plano de aula mesmo não fazia nada, não tinha nada a ver com aquilo que eu tinha que entregar. Mas eu tinha que entregar. Era para mim uma tarefa de ocupação. E eu tinha que entregar. Naquela época, eu tive contato com esse negócio aqui, ó. Matriz de Eisenhower. Isso aí é o que a gente chama de matriz de Eisenhower. O que é matriz de Eisenhower? É uma forma de você organizar as prioridades das tarefas que você precisa fazer. Então, quando você tem muita tarefa, muita coisa para fazer, um turbilhão de coisas, a matriz de Eisenhower ajuda você a organizar as suas tarefas. E ajuda em que sentido? Ela ajuda se você dividir as suas tarefas em 4 quadrantes. Então, esses quadrantes, eles são organizados como sendo importante ou não importante, urgente e não urgente, tá bom? Então, quando você tem uma coisa que é muito importante e urgente, ou seja, é algo que você precisa fazer, é importante, tá bom? É importante. E é urgente, tem um prazo curto, você precisa fazer naquele momento,
Então faça agora, pega e faz. Tem até uma estratégia baseada em uma fala do Mark Twain, né, que fala... o Mark Twain falava o seguinte, ó, se você tem um trabalho, o seu trabalho é engolir sapo, então é melhor fazê-lo logo cedo, tá? É melhor pegar esse sapo e engolir logo de uma vez, cedo. Então aplicado aqui, é como se fosse assim, se você tem uma tarefa para fazer, essa tarefa é importante, é urgente, e mesmo que ela seja grande, já faz logo, já pega e faz agora, tá bom? Faz agora, é a ideia. Se ela é importante, mas ela não é urgente, então agenda para você fazer tal dia. Utiliza o prazo que você tem. Aproveita o prazo que você tem. Não é deixar para a última hora, não é isso. Mas aproveita o prazo que você tem para poder fazer mais coisas, tá bom? Agora, se você tem uma tarefa que não é importante, mas é urgente, o que você faz? Delega. E se você tem uma tarefa que não é importante e não é urgente, elimina esse negócio que é só tarefa de ocupação que tá te atrapalhando. Você não tá te ajudando, não tá agregando em nada, não vai te ajudar, tá bom? Então, usando esse conceito aqui, lá em 2000 e sei lá quando, 2014, 2015, eu tive contato com essa noção, com essa ideia, tá estudando muito sobre isso, no agronegócio e tudo mais, eu percebi que fazer o plano de aula para inglês ver que estavam me exigindo era algo urgente, porque eu estava sendo cobrado, tinha prazo para entregar, mas para minha prioridade, para o meu objetivo, para aquilo que eu tinha como clareza, não era importante. Logo, isso não era importante, o que eu fiz? Deleguei. E como é que eu fiz isso? Como é que você delegou fazer plano de aula, professor Éder? Eu criei um sistema para delegar. O que eu fiz? Eu criei um plano de aula, tinha um plano de aula padrão. Quais são os itens que tinha que ter, bonitinho, certo? Aí eu pegava uma folha, um padrãozinho dele, e peguei todos os descritores e criei uma legenda. A1, A2, A3, A4, C1, C2, e coloquei a legenda lá, para cada descritor. Beleza? Eu não tinha tempo de digitar aquela parada, de organizar aquele negócio, sabe? Planejar aquilo na minha cabeça, organizar aquilo muito rápido, era fácil para mim. Então o que eu fiz? Eu peguei um plano padrão, peguei uma legenda padrão que eu criei, e eu combinei com um dos funcionários da escola lá, pagava um café para ele, por fora, tá bom? Pagava para ele. Deleguei a tarefa, contratei o cara. O que ele fazia para mim? Ele digitava a parada para mim. Só isso, ele não inventava nada, ele digitava o que eu pedia. Então, mas como é que eu organizava isso? Eu tinha legenda, não precisava digitar nada. Não precisava, aquele tem grande. Eu tinha legenda. Eu chegava aqui lá, eu sabia qual era o conteúdo que eu tinha que trabalhar, já estava o conteúdo definido, falava, o conteúdo é tal, 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 os descritores que eu preciso que você lance é A1, C2, B5, não sei o quê, botava tudo lá e falava, agora você digita. Organizava as metodologias, os trem muito simples. Eu marcava X, basicamente eu marcava X nos itens que eu queria que ele colocasse e passava para ele. Ele só digitava para mim, me entregava prontinho. Nunca mais perdi prazo. E ainda me facilitou, porque agora eu tinha um plano dentro do que eles queriam e eu tinha um plano que eu executava dentro do modelo que eles queriam. Então eu uni os dois, eu tinha dois planos, eu tinha um para entregar e um para executar. Olha o tanto de trabalho que eu fazia. Então, eu concentrei tudo num plano só. Um plano que deixou de ser para inglês ver. Se tornou um plano que para mim fazia sentido, aplicar. E agora eu consegui agradar a minha coordenadora, a minha diretora e tudo mais, e resolver o problema. Então tem hora que você precisa saber delegar. E como é que eu sabia que eu podia delegar isso? Como é que eu sabia que eu podia contratar esse cara? Como é que eu sabia? Porque eu tinha noção de quanto eu ganhava hora aula. E eu comecei a fazer a conta e percebi o seguinte, ó, eu estava gastando 1 hora e meia para fazer aquele plano, um plano às vezes, de aula, a cada semana, a cada 15 dias, que seja, eu estava gastando 1 hora e meia, 2 horas de trabalho. Se 2 horas de trabalho, 1 hora e meia de trabalho que vale 2 horas aula e tudo mais, eu estava deixando de ganhar, sei lá, eu estava gastando, né, 50, 60, 70 reais para fazer cada plano. Olha a conta, bem simples. Cada plano eu estava gastando isso aí. Combinei com esse brother lá, eu pagava 70 reais para ele por mês. Ou seja, eu economizei ainda. Porque eu gastava, no mês, eu gastava lá 4, 5 horas para fazer todos os planos de aula que eu precisava entregar. Isso considerando para uma turma, tá? Se eu colocar para todas as turmas, é muito mais do que isso. Mas vamos colocar que eu gastava 10 horas para fazer todos os planos, beleza? Vamos colocar, arredondar, pro mês todo. Pro mês todo. Então, se eu disser que a minha média de hora-aula lá na época, sei lá, era 25 reais, eu gastava, eu estava gastando 250 reais. Porque eu tinha que pagar. Eu estava do meu tempo gastando 250 reais. Se desses 250 reais eu pago 70 pro cara, olha a economia que eu tive. Eu ganhei dinheiro. Entende a análise que tem que fazer? Isso só professor inovador consegue visualizar. Professor comum, professor tradicional, que só quer morrer de trabalhar e não percebe essas oportunidades, não vê isso. Não vê isso. Fez sentido essa dica?
Mais uma dica top para vocês? Fez sentido ou não? Fala para mim. Professor, além dessa análise para definir melhor os objetivos e obter clareza, você faz uso de algum método ágil para tentar otimizar o progresso de suas tarefas e o alcance de suas metas? Professor, é importante. Eu não sou um expert em métodos ágeis, tá? Porque tem um monte de método que você pode utilizar, tá? Você pode utilizar a aplicação de Scrum, aquelas paradas todas, tá? Eu não sou um expert nisso, eu tenho até vontade de fazer um curso nesse sentido para otimizar todas essas ações, tá bom? Então, nesse ponto de métodos ágeis, assim, para ensinar sobre isso, eu ainda estou aprendendo, tá? Estou crescendo. Mas a gente acaba utilizando alguma coisa ou outra, utilizando ferramentas, né? O Trello, por exemplo, para organizar essas tarefas, tá? Então, tem um monte de ações que a gente pode aplicar aí, beleza? Tenho me interessado em conhecer melhor sobre esses chamados métodos ágeis aí, que vejo o pessoal que trabalha com TI, desenvolvimento de produtos, utilizar. Professor Vinícius, você citou um negócio bem interessante. Eu aprendi um pouco sobre esse negócio de gerenciamento. Como eu disse, eu bebo de várias fontes, aprendo muita coisa. E parte disso, de organizar essas tarefas e tudo mais, eu aprendi com alguns alunos do meu curso de Ciência da Computação. Quando eu dei aula no curso de Ciência da Computação, os meus alunos, o pessoal da TI, tem muito esse costume de organizar fluxos de tarefa, entendeu? Eles organizam um fluxo de tarefa, usam muito o Trello, né, Todoist, essas aplicações, esses aplicativos, eles usam para poder organizar esse fluxo de tarefas para não se perder, né, na sequência lógica. E eu aprendi muito sobre esses aspectos lá, muito na prática em relação a isso. A gente sabe aplicar, mas alguns aprofundamentos eu ainda não fiz porque não está dentro do nosso objetivo aqui, mas uma hora a gente chega, tá? Uma hora eu vou fazer isso aí que com certeza é interessante e ajuda a gente a crescer. Pra você ter uma ideia, métodos simples, bem antigos, o Kanban, por exemplo. Eu já usei, tem até uma aula aqui, eu explicando como é que eu fiz, para organizar o estudo dos meus filhos aqui na minha casa, o estudo online, tá? Então eu já usei métodos desse tipo. Claro que você tem que ter persistência, né, e sempre aplicar isso para poder criar um hábito, né, para isso. Se você tem um hábito, aí fica fácil. Dou aula em 2 escolas e consigo organizar um tempo para mim, isso é muito bom, professor Dalila, é isso mesmo, isso é importante, tá? Edna, você é hiperativo e eu me identifico muito com você. Acerto, como é que o pessoal fala no vídeo? Acertou, miserável! Eu não sei, quem me conhece pessoalmente sabe, eu tô conversando aqui, minha perninha tá aqui embaixo, ó, balançando o tempo todo. O tempo todo eu fico inquieto, mexendo, então eu sou isso mesmo. Apesar de ser hiperativo, tem hora que eu sou muito calmo, muito centrado, né, muito quietão na minha. Mas é isso mesmo, professora. Acertou e fico feliz da gente se identificar nisso aí também, tá bom? O tutorial do Google Forms do professor Éder é muito fácil de entender. Perco um pouco de tempo para elaborar a atividade, mas depois ganho muito tempo na hora de corrigir e obter relatório de notas. Exatamente, professor Alexandre. Exatamente, fico feliz de estar fazendo sentido e ajudando para você. O professor Vinícius fez todo sentido, fico muito feliz. O professor Vinícius falando que também faz sentido, fez todo sentido. Professora Marina também. Pessoal, eu fico feliz que vocês tenham entendido o que a gente apresentou aqui até agora, tá bom? Fico muito feliz. Além da matriz Eisenhower, existem várias outras técnicas, tá? Para você organizar o seu tempo, priorizar suas tarefas, coisas simples. Por exemplo, tem um método que o pessoal chama de ABCDE. Você pode pegar suas tarefas do dia, listar suas tarefas do dia, e você colocar, legendar eles por letras, A, B, C, D, e aí depois você vai fazendo por ordem. Faz a primeira letra A, depois a letra B, e assim vai, tá bom? Então tem como você organizar a execução das suas tarefas de tal forma que você vai sentir um progresso, você vai sentir que você fez muita coisa, que você produziu muita coisa. Mas lembra de sempre organizar, dividindo as suas tarefas, o que é de ocupação e o que é de produção. Sempre alinha suas tarefas ao seu objetivo, por isso que tem que ter clareza primeiro. Lembrei de uma frase importante, mas eu vi naquelas faixas de caminhão. Não faça do seu atraso a minha urgência. Olha a frase, profunda, hein? Não faça do seu atraso a minha urgência. Então, toma cuidado, porque tem muitas vezes a gente faz do nosso atraso a urgência de outros e vice-versa. A gente faz o atraso do outro a nossa urgência. E isso também costuma comer parte do nosso tempo, tá bom? Então, fique esperto nisso aí. É uma dica final que eu dou para vocês ficarem observando esse negócio aí. Pessoal, deixa o like aí, se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais, no Instagram, se você não segue a gente ainda, tá bom? Tira o print aí e compartilha pra gente, tá bom? Compartilha pra gente. Forte abraço e eu quero ver o seu show. Valeu!